eu sou a acadêmica Emeline Vintancourt, a minha orientadora é a professora Elisandra Iop e eu vou apresentar o trabalho sobre os hábitos alimentares dos acadêmicos da UNOESC em relação à sua herança étnica. A humanização do animal ao homem iniciou a partir do momento em que o animal deixa de se adaptar à natureza e passa a transformá-la. Nesse momento, nasce a cultura, fator que liberta o homem de sua condição de animal e vai produzir sobre ele a condição humana. Um dos elementos que contribui com o avanço da humanização foi a alimentação. Primeiramente, a alimentação era a base de plantas de fácil acesso, como folhas, raízes e frutos. Com a intensificação, o avanço da cultura, foi possível criar novas formas de subsistência, por meio do aprimoramento das técnicas, dando origem à caça. Assim, é incorporado o alimento cárneo na dieta alimentar do homem. Este alimento incorporado à dieta alimentar possibilitou um desenvolvimento significativo do desenvolvimento cerebral do animal que estava sendo por meio da cultura humanizado. O processo migratório, o contato e descoberta de novos ambientes naturais com fontes diversificadas de alimento agiu sobre o processo de humanização do homem de duas formas. Em contato com novas fontes de alimentos, ocorre um enriquecimento na dieta alimentar, criando assim hábitos alimentares diferenciados entre os grupos humanos em formação. Pelo fato do animal estar migrando de um lugar para outro, a questão geográfica, o clima, por exemplo, influenciou bastante na constituição física do homem em formação, como, por exemplo, na cor da pele, a estatura, a estrutura do cabelo, a cor dos olhos, ou seja, em sua aparência, o que fez com que biologicamente se desenvolvessem diferenças físicas na espécie humana. Com a Revolução Agrícola, por volta de 10 mil anos atrás, foi possível com a humanidade romper com várias limitações impostas ao homem, como a escassez de alimentos. A partir de então, a vida migratória diminui, pois alguns agrupamentos passam a viver de forma sedentária, criando assim os primeiros aldeamentos humanos que deram origem às primeiras cidades. O excedente da produção permite para os homens fixar-se em um só local, a revolução sexual, que então leva ao aumento da população, uma organização em sociedade, elaboração da escrita, uma criação do Estado, a propriedade privada, criação de camadas sociais. Gradativamente, ao avanço da humanização, o homem foi se organizando em sociedade, criando leis, normas, costumes e tradições que possibilitaram ele a viver em grupo. Aliando os hábitos alimentares à constituição física da espécie humana, organizações sociais similares de cada grupo social e a história desses grupos vai dar origem às diferenças étnicas que passarão a existir e que classificarão a humanidade culturalmente, como, por exemplo, a cultura africana, italiana, alemã, chinesa, japonesa, a francesa. E isso constituem algumas das diferenças que existem na espécie humana. A humanidade pertence a uma única espécie, a Sapiens sapiens, a uma única raça, a humana, tendo a mesma constituição física, porém, ela é uma em espécie e múltipla em diversidade cultural. Onde pode ser vista a diversidade cultural? Nas diferentes religiões espalhadas pelo mundo, cada qual com seu Deus, símbolos e arranjos, na organização de famílias e casamentos, no sistema de parentesco, no vestuário que adota aspectos diversificados para ambos os sexos e varia de acordo com o clima e religião, no âmbito das artes, na alimentação. A alimentação produziu hábitos alimentares que varia de acordo com a região geográfica, com o clima e ainda respeitando todo um ethos religioso, sendo ainda produzida de acordo com a herança cultural das gerações anteriores, o que levou a fixar-se hábitos alimentares que foram se sedimentando no agrupamento humano e fortalecendo a identidade cultural de determinado grupo cultural. A região
oeste de Santa Catarina, onde está localizada a Universidade do Oeste de Santa Catarina, a UNOESC, teve sua colonização iniciada nos idos do século XX, por povos principalmente do Rio Grande do Sul, de nacionalidades italianas, polonesas e alemãs. Porém, sobre esse território haviam agrupamentos étnicos, como os indígenas caigangues e guaranês, e os caboclos que viviam aqui muito antes do início da intensificação do povoamento na região. As várias etnias que para cá vieram para colonizar e povoar esse território trouxeram suas tradições, costumes, hábitos, crenças e visão de mundo, que foram sendo colocados em prática no decorrer do tempo, o que contribuiu para a formação de uma identidade cultural que os diferenciavam entre si, e em uma dessas diferenças estava no campo da alimentação. Mediante o contexto apresentado, nos deparamos com a seguinte interrogação: atualmente, os descendentes desses grupos culturais recebem outras influências culturais que afetam seus hábitos alimentares. Portanto, esse projeto de pesquisa coloca como questão a ser investigada em que medida o gosto alimentar do acadêmico da UNOESC de Xanxerê apresenta relação com a herança alimentar de sua etnia. O objetivo geral, então, deste trabalho é analisar se o gosto alimentar do acadêmico da UNOESC de Xanxerê apresenta relação com o ethos alimentar da sua etnia. Tem como objetivos específicos fundamentar teoricamente o tema da pesquisa, verificar os aspectos da alimentação das etnias cabocla, indígena, alemã, italiana e polonesa, identificar o hábito alimentar dos acadêmicos da UNOESC de Xanxerê, caracterizar o hábito alimentar dos acadêmicos da UNOESC Xanxerê em relação aos aspectos da alimentação da etnia cabocla, indígena, alemã, italiana e polonesa. O universo de abrangência dessa pesquisa será a UNOESC de Xanxerê. Os sujeitos da pesquisa serão 20% dos acadêmicos da UNOESC oriundos de cursos de graduação. Primeiramente será realizado o levantamento bibliográfico, que consiste na construção do referencial teórico da pesquisa, e em seguida daremos início ao levantamento de dados por meio da aplicação do instrumento de pesquisa, que consistirá em um questionário com perguntas objetivas e subjetivas. Espera-se, com essa pesquisa, conhecer os hábitos alimentares dos acadêmicos da UNOESC para saber se os hábitos alimentares de hoje têm relação com a sua herança alimentar étnica. Acredita-se que essa pesquisa poderá contribuir para conhecermos o perfil alimentar dos jovens universitários e, dependendo dos resultados, traçar ações educativas para uma educação saudável, sendo que esta poderá ser proporcionada pela própria empresa que fornece alimentação na universidade, e ainda contribuir com conhecimento para os cursos voltados à saúde humana que a universidade oferece. Essa pesquisa ainda está em fase de coleta de dados. Muito obrigada pela atenção.